Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse primeiro encontro. Esperamos que seja o primeiro de muitos, né? Que seja um evento anual entre as duas instituições que tem tudo a ver com o outro. Esse intercâmbio sempre é saudável e gostoso. E privilégio para a gente sediar esse evento aqui nas nossas dependências. E louvamos a Deus pela oportunidade de estar abrindo a palavra do Senhor com vocês, que são, é o meu modo de ver, futuros líderes para essa nação, para essa cultura. E para mim é um privilégio poder investir um pouquinho na sua vida esta noite, abrindo a palavra e falando algumas verdades aqui das Escrituras. Eu queria começar a palavra hoje à noite alertando vocês ao respeito de uma realidade que vivemos no dia de hoje, que é uma crise de autoridade. Uma crise de autoridade não no sentido político que as nossas autoridades estão aprontando por ali, umas vergonhas, mas uma crise de autoridade em que hoje há uma forte influência na nossa cultura em que questiona se existe alguma autoridade. E o que reina na filosofia de hoje é o que se chama de relativismo. Então, o relativismo é a crença que não existe uma verdade absoluta. Que a verdade para cada pessoa é diferente. E que cada pessoa possui uma autoridade própria para determinar e decidir o que é a verdade e o que não é. Isso se chama relativismo. A crença de que eu sou autoridade na minha vida e eu tenho então o direito de determinar a verdade para mim. Então a verdade para mim é isso, a verdade para você pode ser aquilo outro. E desde que a gente tolera um ao outro, todo mundo sai ganhando, em teoria. A teoria de relativismo é essa. Cada um possui a autoridade de decidir por si mesmo o que é verdade e o que não é. Mas vocês que estão ainda numa escola entendem que não funcionam assim. Os professores passam para vocês informações. Essas informações mais tarde vão ser cobrados para vocês em prova, não é verdade? Ainda se faz prova? Aí vocês sabem muito bem que na hora de fazer a sua prova, vocês escrevem ali aquilo que vocês acham ser a verdade. Mas na hora de receber a prova de volta, ela vem com algumas anotações em vermelha, onde o professor está contestando a sua verdade com a verdade dele. Tá certo? Ou seja, dentro da escola é estabelecido que o professor tem a autoridade de dizer isso é certo, isso é errado. E se você vai na teoria de relativismo na sua escola, diz, não, para mim a verdade é 1 mais 1 é 3. Você pode defender sua verdade dizendo, para mim eu creio assim, mas a sua nota na matemática vai continuar sendo uma nota vermelha. Na educação, você não tem o direito de decidir o que é verdade e o que não é. Vocês são aprovados e reprovados baseado
naquilo que vocês compreendem da informação que foi passada para vocês. Na educação, na formação, funciona assim. Existem, sim, verdades, né? E vocês vão ser testados nessas verdades. Como o professor tem autoridade na sala de aula para determinar o que é verdade naquela matéria e o que não é, existem verdades absolutas desse universo que são determinados pelo Criador do universo. Então, só ali eu falei um monte de pressuposições, do qual eu chamo a verdade, mas que muitos vão dizer que não é verdade. O fato é eu dizer que existe uma verdade estabelecida pelo Criador do universo. Então nós cremos que esse universo tem um Criador, que a criatura exige Criador. Então é lógico determinar, é lógico crer, pensar que observando a variedade, a criatividade da criação, que há por trás da criação, há por cima da criação, um Criador. Alguém que criou tudo que existe. Essa pessoa nós chamamos de Deus. Agora, dentro da educação, vocês vão encontrar um monte de pessoas que vão estar questionando essa verdade. Vão estar dizendo, não. Como é que vocês sabem que Deus existe? Como você comprova que há um Deus? E a gente usa vários argumentos lógicos, né? Ou seja, estamos aqui. Nós estamos aqui. O mundo está aqui. Há um mundo criativo. E tudo que é criativo exige um Criador. Então, eu lembro muito bem o dia que eu sentei com o arquiteto e começamos a desenhar esse prédio. E então nós sentamos, eu falei, eu quero assim, assim, assim. Aí nós levamos o desenho do arquiteto para um engenheiro. E esse engenheiro olhou assim, assim, assim. E eles começaram a calcular, né, o peso das telhas, né, o peso da chuva em cima das telhas, para proporcionar o tamanho dessas colunas, né, e assim por diante. Então, quando nós olhamos para essa estrutura aqui, a gente vê um design, a gente vê que tem estrutura, que tem um plano, que tem uma organização. Então, ao olhar essa capela, a gente diz, ok. Teve um arquiteto, teve um engenheiro, teve um construtor, né? E eles construíram esse prédio, né? Então, a existência desse prédio, para nós é evidência suficiente para dizer, houve construtores aqui nesse lugar. Nós não imaginamos que um dia um vento forte soprou sobre a palavra da vida, né? E da poeira e da mata, né? Esse vento soprou e surgiu esse prédio. Tá? O fato que existe esse prédio, a existência desse prédio para nós é uma prova suficiente que houve construtores aqui nesse lugar.
E o fato que o prédio ainda está de pé diz que o engenheiro sabia alguma coisa, né? Então, como a gente olha para esse prédio, isso é prova que houve construtores aqui. A gente olha para a criação, para toda a criação, e a gente diz, ó, há uma ordem tão fantástica, uma criatividade tão imensa, tão enorme, que certamente essa criatividade toda da criação exige a existência de um Criador. Exige a existência de um Criador. Alguém fez isso. Ou você pode acreditar, né, numa outra teoria de que não tinha nada, e esse nada explodiu e surgiu tudo. Tem muita gente crendo assim. E tentando comprovar isso, eles dizem cientificamente. Agora, quando eu falei sobre o vento soprando sobre as terras da palavra da vida, eu surgindo essa capela, há muita mais probabilidade disso acontecer do que nada explodindo e surgindo tudo que existe. Porque aqui na palavra da vida tem árvores, né? Esse prédio é feito basicamente de pedra, de areia, de cimento, de barro, madeira. Todos esses materiais já existem no nosso terreno. Já existem aqui. Então, o vento soprando, né? Os materiais estão por aqui, né? Então, algum vento muito inteligente, né? Uma possibilidade muito remota disso surgir do vento. Porém, é muito mais provável você imaginar que um construtor estava aqui. Mas a probabilidade do vento construir essa capela é bem maior da probabilidade de nada explodir bilhões de anos atrás e surgir tudo que está aqui. Então, há diante de nós uma escolha. E aí sim, que existe a necessidade de fé. A necessidade de fé. Tá? A necessidade de fé para dizer: há um Deus que eu nunca vi, que eu nunca ouvi. Esse Deus existe, Ele criou tudo, Ele está acima de tudo, Ele controla tudo e nós somos responsáveis a Ele. Tá? E nós baseamos essas verdades nas Escrituras. E nós estabelecemos a palavra de Deus, a Bíblia, como uma verdade absoluta que nos descreve quem é Deus. E a gente aceita isso e crê nisso. E temos várias provas de por que nós cremos assim. Profecias cumpridas. A longevidade das Escrituras. Então, há nesse lado essa convicção que a verdade é estabelecida pela Bíblia. E nós cremos ser a verdade, que há um Criador que criou tudo e que somos responsáveis a Ele. Ele é autoridade. Como o professor é autoridade na sala de aula, Deus é autoridade no universo. Há um outro lado. Um outro lado que pressupõe
a não existência de Deus, a não existência do sobrenatural. Então, a gente observa a natureza e a gente chama a natureza de natural, e que essa natureza surgiu de uma forma natural através de um processo de evolução que começou a não sei onde, com nada, que espocou, que explodiu, e essa energia surgiu tudo que está. As duas posições exigem fé. Você não pode olhar para criacionismo e dizer: não há nada de ciência no criacionismo. Não, é muita ciência. Da mesma forma, você não pode chegar com o humanismo ou naturalismo e dizer que ali é pura ciência, não tem nada de fé. As duas posições utilizam o método científico de observação e comprovação, e as duas posições exigem fé. Exigem que você aceita como sendo verdade algumas pressuposições. O problema, a grande diferença é aqui nós temos um padrão para a verdade. Nós temos as Escrituras que cremos ser uma revelação divina. Nesse lado, nós não temos autoridade, nós temos o relativismo. Nós temos uma variedade imensa de teorias. E se você coloca 15 cientistas na mesma sala, você vai ter 15 opiniões diferentes ao respeito do que eles creem ser a verdade. Assim surge o relativismo, cada um decide o que é verdade por si só. Então, eu quero que vocês entendam que de hoje em diante, e já há muito tempo, vocês estão sendo, e estarão sendo ainda mais influenciados, pressionados, e passando por essa crise de autoridade pelos relativistas. É uma pressão enorme na nossa cultura para isso. Agora, o que é impressionante é que isso tudo foi previsto nas Escrituras. Ou seja, as próprias Escrituras dizem que vai acontecer justamente isso. Tá? Então, vocês vão ter que escolher. Vocês ou vão enxergar as Escrituras como a verdade, padrão de autoridade na sua vida, revelação de Deus, e crer nisso, e se submeter àquilo que as Escrituras ensinam, e dizer: a verdade é essa. Ou vocês vão escolher dizer: não, eu rejeito aquilo como verdade, e eu vou seguir o humanismo como sendo a verdade para mim. E aí você entra no mundo do relativismo, onde você navega as ondas dessa cultura, desse mundo, as ondas da verdade, né, que mudam constantemente, e você vai ficar nesse mar de crise de autoridade, onde não há autoridade, não há consenso de que é assim que aconteceu. Há um monte de teorias que se contradizem, tá? Mas vocês vão ter que escolher. Agora presta bem atenção.
A verdade é a verdade, independentemente do que você crê. Assim como funciona na sala de aula, funciona no universo. A verdade é a verdade, você acreditando ou não. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, a autoridade final da minha vida. Eu estou ordenando a minha vida através das Escrituras da melhor forma que eu posso. Eu tenho convicção, certeza absoluta da minha vida que as Escrituras é padrão de autoridade para a minha vida, ponto final. É possível que eu esteja errado? Sim. É possível. Estou convicto que eu estou certo. Mas eu já errei algumas vezes, não sou perfeito. Posso ter compreensões erradas. Mas é possível que eu estou totalmente enganado? Eu creio que não. Mas vamos dizer que sim. Se eu estou crendo que Deus existe e Deus não existe, então eu estou errado. Agora, se eles creem que Deus não existe, mas Ele de fato existe, eles também estão errados. Alguém está certo. Alguém está certo. Porque a verdade, as leis desse universo, alguém está certo, alguém está errado. Agora vamos pensar nas consequências do erro. Vamos pensar nas consequências. Vamos dizer que eu estou errado. Que nada explodiu e surgiu tudo. E eu sou um bicho desenvolvido que moro numa planeta que surgiu através do Big Bang. E com bilhões e bilhões de anos, os meus antepassados evoluíram, né, de uma larva para um sapinho, para um macaco, e estamos aqui. Se eu estou errado, eles estão certos, e eu sou um sapo desenvolvido, o que eu perdi? O que eu perdi? Eu vou chegar no final da minha vida, eu vou morrer, vou me tornar alimento para minhocas, e acabou. Igual todo mundo. E essa vida é o que nós temos. Vai acontecer comigo exatamente o que vai acontecer com todos os que eles dizem, né? A diferença é que eu vivo nessa vida buscando agradar um Deus que não existe. Que prejuízo isso me traz? Com o resultado da minha crença na pessoa de Deus, eu busco amar o meu próximo, eu busco servir o meu próximo, eu busco ser obediente às leis, eu busco ter um corpo saudável, eu busco viver numa vida em paz com as pessoas ao meu redor. Eu tenho um estilo de vida muito mais saudável do que o estilo de vida dos que não temem Deus. Eu não estou tendo uma vida muito triste, sabe? Eu não estou tendo uma vida frustrada. Eu não vivo uma vida em que eu estou
miserável. Eu tenho o privilégio de falar para pessoas, viajar o mundo, né? Eu já mergulhei nas águas de Fernando de Noronha. Eu já comi um crepe de Nutella aos pés da Torre Eiffel, né? Eu já fui na Biblioteca de Londres, né? No Museu de Londres, né? Eu já fui no Disney, né? Esse momento, hoje é sexta-feira, né? Não, hoje é quinta, né? Então, semana passada eu estava nos Estados Unidos nesse horário, preparando para pregar né? Eu estava comendo num restaurante muito legal, muito chique. Eu não paguei um tostão para comer nesse restaurante. Cara, eu estou tendo uma vida muito miserável assim, tendo essa crença, sabe? Estou sofrendo demais. Isso é se eu estou errado. Se eu estou errado, eu estou vivendo essa vida, e ao final dessa vida, eu vou virar pó. Agora, se eles estão errados, eles estão vivendo como bichos desenvolvidos, satisfazendo todas as paixões da carne. É prazeroso, eu vou fazer, porque é só essa vida que é importante. Então tudo que é prazeroso eu quero sentir, independentemente do prazer, da tristeza, do dano que faz ao outro. Eu que sou importante. Então ele vive em busca do seu próprio prazer constantemente. Portanto, ele vive em conflito aqui na terra constante. E essa vida de conflito, de tristeza, de dor, de ira, de depressão, é o melhor momento da existência dele. Porque ao morrer, ele não vira apenas alimento de minhoca. Ele vive eternamente como objeto da ira de Deus. Vive eternamente como objeto da ira de Deus, sem expectativa e sem esperança da salvação. Queridos, pensam comigo. O que é que eu estou arriscando? Nada. O que é que eles estão riscando? Eternidade. O que é que eu estou perdendo? Prazeres passageiros que trazem culpa, prejuízo e consequências terríveis. Então, queridos, em algum momento da sua vida, eu espero que muitos de vocês já chegaram a esse momento decisivo das suas vidas, que vocês enxergaram nas Escrituras a autoridade para a sua vida. Existe um monte de pessoas que creem diferente, mas
creem diferente, é uma crença da mesma forma. Cristianismo e humanismo são fés. São fés, são crenças que pessoas com pensamentos profundos e científicos creem. Então, fé e pensamento andam de mãos dadas. Agora é fundamental você decidir o que vai ser verdade. Agora entenda muito bem, independentemente do que você decidir, a verdade continua sendo a verdade. E se você vai crer aqui, você está ganhando liberdade nessa vida. Está ganhando tortura para toda a eternidade. Se você está nesse lado aqui, você está vivendo uma vida em que você limita a sua liberdade, se submete à autoridade de Deus para ganhar uma eternidade com prazeres e gozo que excedem a nossa habilidade de imaginar. Eu creio que é uma escolha fácil a fazer aqui. Então, com essa breve introdução, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 3. Segundo epístola de Pedro, capítulo 3. O livro de 2 Pedro, última coisa que Pedro escreveu, tá? É um livro dedicado, ele tem 3 capítulos. Os 3 capítulos têm um propósito específico. Então, capítulo 1, o Pedro preocupa em dizer: eu quero que vocês estejam firmes na sua fé. E tudo que tem a ver com firmeza na fé, como ter firmeza na fé, como ser firme na fé, você encontra em capítulo 1. Em capítulo 2, o Pedro alerta ao respeito dos falsos mestres. Virão falsos mestres que vão procurar enganar vocês, vão tentar tirar vocês dessa firmeza. Então ele alerta os seus leitores quanto aos falsos mestres. E em capítulo 3, ele dá continuidade ao seu argumento, falando ao respeito do futuro. Então, Pedro, basicamente, o argumento do livro de 2 Pedro é o seguinte: esteja firme na sua fé, diante dos falsos mestres, devido ao futuro que Deus tem planejado. Então, o que acabei de fazer nessa breve introdução é o argumento de Pedro. Eu estou dizendo, estejam firmes na sua fé das Escrituras, na pessoa de Deus, diante dos falsos mestres, devido ao futuro que está planejado por Deus. Então, nesses primeiros versículos de capítulo 3, Pedro faz uma espécie de revisão. E então eu quero destacar para vocês esta noite 3 chaves que são fundamentais para você se manter firme diante dos falsos mestres que no futuro certamente virão
e vão estar diante de vocês, tentando distrair, enganar, iludir e tirar você da firmeza da sua fé. Então, esses 3 chaves nós vamos encontrar nesses textos. Vamos começar lendo em capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então aqui está a primeira chave. Tá? A primeira chave para você se manter firme diante da falsidade do futuro é você relembrar as Escrituras. Você relembrar as Escrituras. E esse que Pedro está dizendo, eu quero que vocês, lembram, eu tenho escrito essas epístolas, e as duas eu faço o quê? Eu procuro despertar com lembranças. Eu quero despertar as suas lembranças. Eu quero que vocês lembrem o que eu ensinei nas Escrituras, o que os apóstolos têm ensinado nas Escrituras, o que os profetas têm ensinado nas Escrituras. Você precisa lembrar da Bíblia. Você precisa lembrar da Bíblia. Agora percebe alguma coisa aqui. Tá? Você já tentou fazer uma prova sem estudar? E aí, como é que foi? Geralmente não vai muito bem. É difícil você lembrar, Eu não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, de eu estudar, decorar, memorizar, me esforçar mesmo, e chega na hora da prova, e você abre a prova e dá um branco. Isso já aconteceu comigo. Mas, Pedro está dizendo que eu quero despertar a sua memória. Isso significa o quê? Que é algo que vocês já sabem. E vocês precisam estar lembrando disso. Então eu quero que vocês prestem também atenção nesse ponto. Para você estar firme na sua fé diante da falsidade, você precisa estudar as Escrituras. Você precisa aprender as Escrituras. Você precisa aprofundar nas Escrituras. E você precisa ficar revisando aquilo que você aprendeu. E você precisa ficar relembrando aquilo. Então tem gente que quer ficar firme na fé, mas tem preguiça de estudar a Bíblia. Não vai funcionar. Se você acha que você vai poder ficar firme na sua fé, diante das ondas do relativismo, que o humanismo está constantemente bombardeando essa cultura, você está grandiosamente iludido. Se você acha que é suficiente você ler a Bíblia uma vez na vida e pronto, bacana, agora eu sei de tudo, você está iludido.
Se você quiser ficar firme na sua fé, diante da falsidade, você precisa estudar, aprofundar, repetir, relembrar, revisar, discutir e estar constantemente concentrado nas Escrituras. Para despertar memória, você tem que ter memória, né? Para lembrar o que estudou, tem que estudar. Se você não estudou e na hora da prova você tenta lembrar o que não estudou, isso se chama de dar. Alô? E queridos, para você defender a sua fé, tentar fazer isso baseado em chutes não vai funcionar. Então tem que relembrar a palavra de Deus, porque a palavra ela desperta memória. Ela precisa ser revisada, ela precisa ser meditada, ela precisa estar diariamente sendo colocada na sua vida. Mas percebe, ele diz, eu quero despertar com lembranças a vossa mente o quê? A vossa mente esclarecida. Pedro diz que através das Escrituras, vocês tiveram as suas mentes esclarecidas. O que Pedro está dizendo aqui é o que os que vivem sem a fé em Cristo Jesus, sem a confiança nas Escrituras, têm as suas mentes ainda apagadas, têm as suas mentes escurecidas. E Pedro está dizendo que quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós seguimos a autoridade das Escrituras, as nossas mentes ficam esclarecidas e nós precisamos estar constantemente meditando nessa palavra para ser lembrado disso. Então as nossas mentes lembram e são esclarecidas porque reconhecemos que isso é a verdade. Versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram faladas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor. Então nós temos o ensino dos apóstolos, temos o ensino dos profetas, nós temos o ensino do próprio Senhor Jesus, e as Escrituras nos relembram dessas verdades e fazem com que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos as nossas mentes esclarecidas a saber o que é que Deus exige de nós. Há um Criador. Ele é o Criador do universo, Ele é a autoridade do universo, Ele é a autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida, e Ele tem revelado o que Ele exige de nós e o que nos espera na Bíblia. Então, se nós queremos viver para agradar Ele, se nós queremos viver submissos a Ele, se nós queremos cumprir e realizar tudo que Ele planejou para nós como a criatura dEle, Ele nos instruiu isso na palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser o foco dos nossos estudos. Precisa ser o foco das nossas vidas. A entender que eu devo estudar a Bíblia mais do que qualquer outro livro.
a eu entender que para eu viver, para agradar o Senhor e realizar tudo que Ele planejou para mim, eu preciso lembrar as Escrituras, eu preciso ter a minha mente esclarecida, que pelo pecado as nossas mentes são obscurecidas. Então eu preciso gastar tempo na palavra. Por isso, existe aqui no PV o Projeto Marcos. Propaganda, tem. Né? É um tempo que nós dedicamos, nós procuramos ensinar para os nossos alunos como estudar a Bíblia. Como aprofundar nas Escrituras. Como manejar as Escrituras. Como observar, como interpretar. Ensinar quais são as teologias ensinadas nas Escrituras, para dar um alicerce para você aprender a estudar a Bíblia, né, de uma forma sistemática. É um momento para afirmar a sua fé no alicerce da palavra de Deus, porque entendemos que somente através do conhecimento e da memória constante, a revisão constante na sua vida da palavra de Deus, que você vai conseguir ficar firme diante da falsidade. Então, se você não fizer Projeto Marcos, tudo bem. Tem muitos outros cursos. Tem muitas maneiras de você aprender a manejar a Bíblia. O Projeto Marcos é um deles. Mas, qual deles você vai fazer? Como é que você vai se dedicar ao estudo sistemático, profundo das Escrituras? Porque se você não fizer isso, as ondas da falsidade vão inundar o barco da sua fé e vai afundar. Então a primeira chave para você ficar firme na sua fé é você relembrar as Escrituras. O segundo passo vai falado aqui em versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escânios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porém, deliberadamente esquecem que ao longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. A segunda chave para você se manter firme diante da falsidade é você rejeitar os escarnecedores, a você ser atento e rejeitar aquilo que eles querem jogar para vocês. Então, Pedro diz que vocês têm que saber que nos últimos dias virão escarnecedores, virão pessoas que vão criticar, vão questionar, vão dizer que a fé é falsa. Pedro chama essas pessoas de escarnecedores. São pessoas que duvidam, questionam, negam a autoridade das Escrituras, a existência de Deus. E Pedro diz: você tem que estar pronto para rejeitá-los.
para dizer não a eles. Agora presta bem atenção o que ele fala sobre eles. Esses escarnecedores vêm, o que diz sobre eles no final do versículo 3? Eles vêm seguindo o que? As suas próprias paixões. Eles vêm preenchendo, agradando, seguindo as suas próprias paixões. Sabe por que o ateu vira ateu? Porque ele sabe que se existe um Deus, eu sou responsável a Ele. E ele tem desejos, paixões pessoais, desejos fortes, que as Escrituras e Deus censura. Então, ele não quer ser censurado por Deus, ele quer ter liberdade a praticar toda espécie de paixão, ele quer agradar os seus desejos, sem censura e sem culpa. A única maneira dele poder agradar as suas próprias paixões, sem censura, sem culpa, é negar a existência de Deus. Então ele vira ateu, porque facilita as paixões carnais dele. Agora presta bem atenção. As paixões da carne dos escarnecedores são as mesmas paixões que cada um de nós temos. São as mesmas paixões que cada um de nós possuímos. Não são paixões que aqueles escarnecedores ali têm. São paixões que são reais em cada uma das suas vidas. E quando chega a hora de você querer agradar as suas paixões, se torna muito atraente a doutrina dos escarnecedores. Porque é uma doutrina de liberdade para as paixões da carne. E cada um de nós temos eles. E essas paixões são seguradas, controladas apenas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, utilizando o conhecimento da palavra de Deus nas Escrituras. Há uma tentação constante na sua vida de se entregar para as suas próprias paixões. A doutrina, a mensagem dos escarnecedores é uma mensagem atraente, apelativa à nossa própria carne. E se você não está rejeitando essas mensagens, se você não está firme na palavra, vocês vão se entregar às suas próprias paixões, que estão ali e são fortes. Somente pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, naqueles que creem no Filho de Deus, e naqueles que são alicerçados na palavra de Deus, tem a possibilidade de rejeitar os escarnecedores e de rejeitar os próprios paixões do coração. Agora, os escarnecedores, eles ignoram a palavra de Deus, negam a palavra de Deus,
recusam a palavra de Deus. Eles negam o passado. Ignoram o passado. Eles falam, não, as coisas, desde o início, as coisas têm sempre estado assim. Tá? As coisas têm sempre estado assim. Então, uma das teorias da ciência é que o mundo continua no mesmo ritmo desde todo o tempo. Então, a evolução ocorre através de bilhões e bilhões e bilhões de anos, que é impossível a gente observar nos 100 aninhos que a gente vive aqui. Então, essa evolução continua levando bilhões e bilhões e bilhões de anos para acontecer. Então, ninguém pode comprovar nem desprovar, porque há bilhões e bilhões de anos. Então, eles estão dizendo que as coisas sempre estiveram aqui na Terra como estão agora. O processo de evolução é constante. Só que essa teoria é uma grande ilusão, que é totalmente contrário à experiência real e atual. Então, os escarnecedores ignoram catástrofe. E o Pedro aponta aqui para o dilúvio. Então, a gente observa na terra, né, cavernas enormes, né, rios pequenos que existem, né, entre montanhas enormes, e presume que aquele igarapézinho no fundo do rio, através de bilhões e bilhões de anos, através do processo de erosão, criou essa grande caverna que existe ali. Aí vão medindo o processo, né? Quanto tempo levou, né, para erosão comer esse tanto? Foi uns 10 anos. Então, a gente multiplica esse tanto por altura ali, a gente diz quantos bilhões de anos esse processo está acontecendo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Achar que tudo acontece como sempre está acontecendo. Esta noite a minha filha, se quiser orar por Mackenzie, né? Vocês que conhecem a Mackenzie, ela está hoje no Orlando. Para quem não sabe, Orlando tem um furacão que está descendo em cima do Orlando entre hoje e amanhã. Eu tenho certeza que esse furacão vai causar alguns danos na terra que o processo normal do ambiente levaria centenas e centenas de anos para fazer. Houve um tempo atrás, na década de 80, nos Estados Unidos, o vulcão St. Helens estourou. Aí com isso foi criado, né, foi fossilizado plantas, animais e coisas dessa natureza. Então eles pegaram essas plantas, pegaram esses animais, que eles sabem exatamente a data que morreu. Sabem exatamente a data que aconteceu, porque sabem o dia que espocou o vulcão. E eles então testando, usando o método científico deles, testando aqueles fósseis, testando aqueles cadáveres que acharam ali, não, isso aqui, né, pelas nossas provas aqui, tem em torno de 3 a 4 mil anos. 3 a 4 mil anos. Na época nem tinha 30 anos.
Então a presunção que as coisas sempre estão como sempre foram, ou sempre foram como agora estão, é contrário a toda a experiência científica que a gente tem na terra onde nós habitamos. Agora a Bíblia nos fala sobre um dilúvio, onde a terra toda foi debaixo da água. Então imagina o que um dilúvio da terra toda ia causar, as mudanças climáticas e tudo isso. Então, de novo, nós podemos acreditar numa ciência falha, ou nós podemos acreditar no que a Bíblia diz. Os escarnecedores, eles ignoram a história da Bíblia, eles ignoram o passado, ignoram aquilo que é registrado, aquilo que a terra claramente declara, eles decidem ignorar. Portanto, ignoram Deus, ignoram a profecia daquilo que vai acontecer no futuro. Então, como eles ignoram a palavra, ignoram o passado, ignoram também a profecia do futuro. Então a gente chega com ele e diz: cuidado, aquilo que você está crendo, aquilo que você está rejeitando, está levando você a ser condenado como objeto da ira de Deus para toda a eternidade. Essa é a profecia, essa é a advertência, esse alerta que nós damos para eles. E por eles ignorar a palavra, ignorar o passado, eles também ignoram a profecia. E negam a existência de tudo isso. Queridos, vocês têm que estar prontos para rejeitar os escarnecedores. Porque eles vão apelar à sua carne, vão apelar às suas paixões, e tudo que tem dentro de você, como pessoa caída, vai querer seguir aquilo que eles falam. Agora entenda quem você está falando, quem você está seguindo. Você está seguindo escarnecedores que ignoram a palavra de Deus, ignoram o passado, ignoram e negam a profecia de Deus. Então, 3 chaves para você ser firme diante da falsidade do futuro. Primeiro, relembrar a palavra de Deus. Alicerçar e relembrar a palavra. Rejeitar os escarnecedores. O terceiro é então reverenciar o Senhor. Que as Escrituras dizem isso. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É importante você saber que Deus, sim, o Deus que criou, o Deus que um dia falou tudo o que existe, Ele iniciou a criação, Ele iniciou a terra, Ele começou a escrever uma história com a criação. Mas como toda história tem início, meio e fim. E Ele tem revelado para nós o fim dessa história. Ele tem revelado para nós o plano dele para o futuro. E queridos, nós precisamos entender que Deus está em controle do que vai acontecer.
E ele diz que hoje ele está guardando o mundo. Ele está preservando o mundo, ele está segurando esse mundo. Então pessoas olham, ó, nada está acontecendo, né? Entenda que é Deus guardando, é Deus preservando, é Deus segurando, mas Ele está guardando esse mundo com propósito. Ele está guardando esse mundo para um dia em que Ele vai destruir esse mundo. Ele já julgou esse mundo com água. Julgou o mundo com água. Não destruiu. Mas Ele está agora guardando esse mundo. Ele está segurando. Mas um dia Ele vai destruir com fogo. Esse mundo está sendo entesourado, está sendo preservado, está sendo guardado para aquele dia em que Ele vai julgar esse mundo com fogo. E se você ler os versículos seguintes, né, são bem gráficos. Ele diz que os elementos desfarão abrasados, literalmente vão derreter, e tudo que há nesse mundo vai perecer abrasado. Esse mundo está destinado ao grande culto da fogueira do Senhor. Quem faz acampamento aqui no PV sabe que a gente termina o acampamento com o culto da fogueira, né? Deus vai terminar a história desse mundo com o culto da fogueira, né? Que fogueira, né? A gente tem feito alguns fogos bem impressionantes aqui, né? Algumas fogueiras é fichinha, né? É faísca. Tudo nesse mundo vai derreter. A casa onde você mora, o carro, o seu iPhone, iPad, iMac, iOki. Todos aqueles ais vão derreter. Aí Pedro faz uma pergunta mais adiante. Ele diz: visto que todas essas coisas vão assim se desfazer, devemos viver com os que vivem com piedade, com santidade. Queridos, eu sei que vocês estão buscando formação, estão buscando fazer faculdades, almejam ter empregos, almejam ser bem-sucedidos. E que a doutrina de humanismo tem invadido os nossos corações e os nossos próprios paixões ao ponto que essas coisas se tornam medidas de sucesso para nós. E que a ideia de ter um grande emprego, um grande salário, uma grande casa, um grande carro, um grande conforto na sua vida é julgado como o auge de sucesso. Mas eu quero que vocês entendam muito bem que tudo aquilo vai queimar. Tudo aquilo vai queimar. Há duas coisas que duram para toda a eternidade: a palavra de Deus e a alma do homem. A palavra de Deus e a alma do homem. Eu sugiro que você vive em função da palavra de Deus e em busca das almas dos homens que vão passar a eternidade em algum lugar. Porque além de destruir
esse mundo e os elementos desse mundo, essa capela um dia vai ser culto da fogueira. Mas além de todas as coisas dessa terra passar, o que o texto fala é que vai cair o juízo de Deus sobre os ímpios. Os escarnecedores, os ímpios, os que não creem na palavra, hão de experimentar a ira de Deus. Porque são ímpios. Não é o que eu estou inventando. É o que as Escrituras dizem. Queridos, vocês têm uma escolha. Vocês ou escolhem a autoridade das Escrituras e a submissão à pessoa de Deus, ou você escolha o humanismo que agrada às suas próprias paixões. Agora, independentemente do que você crê ou não crê, a verdade continua sendo a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade você acreditando ou não. E queridos, vocês estão arriscando não somente uma vida turbulenta, uma vida cheia de depressão e ira e tristeza e intriga e culpa. Aqui, vocês estão arriscando uma vida eterna como objeto da ira do Senhor, que certamente cairá sobre todos os ímpios. Queridos, é o nosso desejo, o propósito desse retiro, desse encontro, é preparar vocês a enfrentar os escarnecedores. Especialmente o escarnecedor que habita no seu próprio coração. Mas isso não vai acontecer por acaso. Isso acontece para os que relembram a palavra de Deus. Para os que rejeitam os escarnecedores. E para os que reverenciam o Senhor Jesus. Reverenciamos o Senhor reconhecendo que Ele é o justo juiz. E que nós precisamos viver no temor dEle, em submissão a Ele. O homem mais rico da face da terra até hoje. O homem mais poderoso da face da terra até hoje. O homem mais sábio da face da terra até hoje. O chamado homem Salomão. E ele diz que o princípio do saber, o princípio de conhecer, o princípio de aprender é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Se alicerce a sua vida na palavra do Senhor. Rejeita os escarnecedores. Os do seu próprio coração também. E teme o Senhor. Reverência o nosso Deus, que te criou, que te sustenta, e que um dia
vai te julgar. Essas 3 chaves vai manter você firme na fé diante da falsidade que certamente enfrentarão. Vamos orar? Pai, agradecemos essa palavra de alerta que Pedro nos deixou. E eu peço que nós possamos, ó Pai, prestar bem atenção à Tua palavra. Que nós podemos ser atentos e alertos contra a falsidade que constantemente está sendo jogado diante de nós. Pai, nos ajude a fixar os nossos olhos no futuro, sabendo que Tu estás em controle, que Tu és o justo juiz. E Pai, eu peço que cada jovem aqui possa compreender a Tua palavra, possa conhecer o Teu Filho e possa ter a alegria de viver no temor do Senhor. Pois em nome de Jesus oramos. Amém.